Se eu te dissesse a palavra weak, você entenderia como isso aqui ou como isso aqui? Você pode estar 50% certo, mas também você pode estar 50% errado. E nesse vídeo a gente vai falar exclusivamente sobre isso. Hello guys, welcome to The House Channel. Meu nome é Gabriela Bezutti e nesse vídeo eu separei uma lista de palavras chamadas palavras homófonas, que são palavras que têm a grafia diferente, ou seja, a forma como ela é escrita é diferente, mas a pronúncia é praticamente igual, você nem consegue notar a diferença. E se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de já contribuir aqui com esse canal, deixando aqui embaixo o seu like, se inscrevendo nesse canal caso ainda não seja inscrito e ativando o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. Bom, como eu já falei para vocês, palavras homófonas são aquelas que têm a pronúncia muito parecida, que se você não prestar atenção, você não vai conseguir identificar sobre o que aquela pessoa está falando, tá? Então é muito importante que você analise todo o contexto. Então, começando com a nossa primeira palavra aqui da nossa lista, eu vou te dar um exemplo em primeiro lugar e eu quero que você pense qual seria o significado dessa palavra. Temos aqui duas palavras com a mesma pronúncia, weather e weather. E vamos lá para o primeiro exemplo. The game was postponed because of the bad weather. De qual weather a gente está falando? Exatamente, esse weather aqui, ele significa clima. E o nosso exemplo seria que o jogo foi cancelado por conta do mau tempo, do mau clima. Já no segundo exemplo, I don't know whether I won or not, eu não sei se eu ganhei ou não, já é sobre esse segundo weather aqui, que significa ser, um comparativo entre dois pontos da frase. Voltando lá para o nosso primeiro exemplo que eu te dei lá no comecinho, é a palavra weak. E se eu te der um exemplo de he was feeling weak because of the flu, nós temos o weak de semana e o weak de fraco. Nesse caso eu estou usando o weak de fraco, tá? A gente tem uma diferença mínima aí de pronúncia, praticamente não existe essa diferença, mas temos a diferença na grafia, tá? Enquanto weak é escrito com dois es, weak de fraco é escrito com A, E-A. Então se eu te disser I try to read a book every week, eu tento ler um livro toda semana, eu tô falando de semana. Outro exemplo é a palavra bear, que pode ser tanto urso, escrevendo assim, e nu, ou vazio, que se escreve assim. Então se eu te disser, por exemplo, the girl removes the books and left the shelves bare, eu estou falando que a garota retirou os livros e deixou a estante vazia. Então, uma estante pelada. Na nossa, não sei, no nosso linguajar tradicional a gente diria, essa estante está pelada, essa estante está vazia, nua, sem nada. Enfim. Em contrapartida, temos the largest bear are white. Então, os maiores ursos são brancos. Agora, se eu te disser here, presta sua atenção na minha pronúncia. Então, a gente tem o here de aqui e temos o hear de to hear, ouvir, to hear. Então, se eu te disser the minimum age to drive here is 18, você deve entender que nesse contexto eu estou falando desse here aqui, desse here. Foi péssimo isso, foi muito tiazona. Foi boa. E nessa frase eu estou dizendo que a idade mínima para dirigir aqui é 18. Agora, quando eu digo I cannot hear anything because the music is loud, eu estou dizendo que eu não consigo ouvir nada porque a música está alta. Então, eu não consigo ouvir é esse hear, to hear, aqui. Agora, tem uma outra coisa que confunde, que é quando a gente fala right. E aí, pode ser esse right aqui, que é o certo, correto, mas é só a tradução, tá? Não tô falando que você tá certo quando você achar que é esse right. Mas pode também ser esse right aqui, que é de escrever. Então, quando eu digo I always choose to drive on the right side of the road, eu tô dizendo que eu sempre prefiro dirigir no lado direito. Então, além desse right significar
certo, correto, ele também significa direito quando a gente está falando de direcionamento. Então eu posso falar turn right, né? Vire à direita, que também tá certo. Mas se eu quiser simplesmente concordar com alguma coisa e disser, oh, that's right, eu posso estar querendo dizer, sim, isso está correto. Essa aqui é uma das que mais confundem muita gente, que é quando a gente fala de peace. E pode ser peace ou peace. Então se eu digo, the sound of the sea brings me peace. The sound of the sea brings me peace. Eu tô querendo usar qual peace aqui? Na verdade, eu estou usando esse peace, que é o significado de paz, e não de the sound of the sea brings me peace. O som do mar me traz um pedaço. Não faria muito sentido, então é esse peace. Agora, quando eu digo I ate the last piece of cake, eu estou usando piece de pedaço, então é esse piece aqui. Uma homófona relativamente pouco usada é a sight. Sight, e ela pode ser sight ou sight. Então se eu digo, Natália, põe música romântica aqui. When I first met my husband, it was love at first sight. Eu estou usando esse sight aqui, que significa visão, olhar, enfim, tá? Então, quando eu vi meu marido pela primeira vez, foi amor à primeira vista. Olha que romântico. Já esse outro site aqui, ele não vai significar site desse de navegação, tá? É muito importante você prestar atenção, porque esse site aqui, ele significa localização, um ponto específico. Normalmente, empresas multinacionais usam muito isso aqui, então alguém pode te falar até mesmo em português. Ah, o site de São Paulo é um site de planta produtiva, ou seja, a empresa que está em São Paulo, né, a unidade dessa empresa X que está em São Paulo é uma planta produtiva. Outro ponto também é o break, que a gente tem break e break. Se eu te disser, por exemplo, the goal of the project is to break the silence. Eu estou dizendo que o objetivo do projeto é quebrar o silêncio. Então temos o break de quebrar e o break de freio. Brakes are used to stop moving vehicles. Então, freios são utilizados para parar o movimento de veículos. Agora, sail é uma palavra que eu tenho certeza que você já deve ter visto e muito, principalmente se já assistiu filme, desenho animado, enfim, tem muito sail em vários lugares. Mas pode ser esse sail aqui que você está pensando nele e também pode ser esse sail aqui. Mas antes de você confundir, se eu te disser I have a sailboat to sail on weekend, eu não estou falando que tem alguma coisa à venda. Eu estou dizendo que eu tenho um veleiro para velejar nos finais de semana. Então esse sail aqui é velejar, enquanto esse sail aqui é venda. E por último, duas palavras que a gente usa no nosso dia a dia é o flower. Flower pode ser esse flower aqui que todo mundo gosta de receber, mas também pode ser esse flower aqui que todo mundo gosta de comer. Gosto de comer trigo! Ué, as pessoas fazem coisas com trigo. Você gosta de comer trigo? Não, trigo não, eu gosto de comer coisas feitas de trigo. Então se eu disser the smell of flowers can evoke memories, eu estou falando claramente desse flower aqui, the smell of flowers. Na verdade, eu acho que esse flower aqui nem tem cheiro, mas tudo bem. Nesse caso aqui, eu tô querendo dizer que o cheiro das flores evocam memórias. Então, esse flower aqui vai ser de flores e esse flower aqui é de trigo. Trigo, coisa que a gente usa no nosso dia a dia. Por isso que eu falei de comer. Agora eu quero saber se você chegou a se confundir ou se você teve alguma dúvida quando eu simplesmente pronunciei alguma dessas palavras aqui desse vídeo. E se ficou alguma dúvida, eu quero que você aproveite esse momento para deixar aqui nos comentários. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você não se confunda mais e consiga identificar as diferenças entre as palavras homófonas. Bom, espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e a gente se encontra no vídeo que vem. Bye, bye!